A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Que Deus bom, né? Que Deus maravilhoso. Que bom é celebrar o Senhor. É louvar, é adorar, é exaltar o seu santo, excelso e poderoso nome. Como é que foi a sua semana? Foram muitos desafios, muitas lutas, muitas adversidades, muitas provações, muitos livramentos. Pode ter certeza, quando nós caminhamos, andamos por essa selva de pedra chamada Fortaleza, existem muitos livramentos de Deus para a nossa vida. E no domingo a gente vem para celebrar. No domingo, se você quiser pedir alguma coisa, peça, mas o domingo é especificamente para você agradecer a Deus pela sua semana, agradecer pela presença dEle na sua vida. Não existe coisa mais excelente, coisa mais maravilhosa do que você estar, é você ter, é você poder viver na presença do Senhor. Amém? Eu quero chamar aqui a pastora Bárbara Bezerra, que vai ministrar a palavra do Senhor. E eu tenho certeza que Deus tem uma palavra do coração dele para o seu coração. Coloca a sua mão para cá, em direção à pastora. Querido Deus, amado Pai, eis aqui a tua filha, tu que já vens falando com ela a respeito dessa palavra. Não é uma palavra que caiu de paraquedas, uma palavra rema que nasceu no teu coração para o coração da tua filha. Que ao abrir e fechar da sua boca, tu possa colocar a tua palavra, Senhor. Que na exposição da tua palavra, nós possamos, Senhor, ser edificados em ti cada vez mais. Que nós possamos sair daqui diferentes da maneira que entramos. Usa a tua filha com poder e glória, segundo a tua vontade soberana e absoluta, em nome de Jesus, que vive, que reina por toda a eternidade. Quem crê, diga aleluia. Boa noite. Boa noite. A graça e a paz do Senhor, amém? Vamos abrir as nossas Bíblias em capítulo 6 de Deuteronômio. Capítulo 6 de Deuteronômio. Nós vamos ler do 1 ao 9. Eu estou muito feliz. Não tem uma vez que eu venha ministrar a palavra de Deus eu não esteja muito feliz, porque é um privilégio, mas também muito nervosa. Realmente ontem eu fui para um evento e fui muito abençoada nesse evento junto com a Flavinha. Eu agradeço a Deus porque ela veio me buscar e me deixar. O pastor tinha um compromisso com a igreja, não podia ir. E nós fomos, não foi só eu, né, Flávia? Nós fomos muito abençoados ali naquele lugar, muito mesmo. Para a glória de Deus. Às vezes a gente precisa ouvir coisas que a gente sabe, mas que a gente esquece. O dia a dia faz a gente esquecer. Então hoje nós vamos ministrar sobre: você realmente tem amado ao Senhor? Você vai fazer essa pergunta para você, tá? Diga: eu realmente tenho amado ao Senhor? Amém? Vamos ler em Deuteronômio capítulo 6, a partir do versículo 1. Está escrito: estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor, teu Deus, se te ensinassem para que os cumprisse na terra a que passas para possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guarde todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno. E teu filho e o filho de teu filho todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em o cumprides,
para que bem te suceda. E muitos te multipliques na terra, que emana leite e mel. Como te disse o Senhor, Deus de teus pais. Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu inculcarás a teus filhos e delas falarás, assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos. E as escreverá nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Amém? Coloque a mão no seu coração. Feche os seus olhos, por favor, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, mais uma vez, Senhor, nós clamamos a Ti. Tu sabes o quanto essa palavra tem ardido ao meu coração. E realmente, Senhor, Tu tem falado há dias comigo nesta palavra. E assim como Tu trouxe revelações inefáveis para mim, traz para a Tua igreja. Não fala o que a Tua igreja quer ouvir, Jesus, mas o que a Tua igreja precisa de ouvir. Que neste momento o Senhor possa tirar toda a interferência do mal, tirar todo o impedimento dos ouvidos estarem atentos a ouvir a Tua palavra, da mente não compreender a Tua palavra, que o Senhor possa neutralizar toda a interferência do mal, pelo poder do nome de Jesus, e que as mentes estejam preparadas e o coração preparado para receber a Tua palavra. Em o nome de Jesus, Senhor, fala com cada um de nós o que precisamos ouvir de Ti. No nome de Jesus. Amém. Amém? É importante esse amém, porque quando a gente está dizendo amém, a gente está dizendo assim seja. Está ligando no céu, na terra. E a Bíblia diz que obrigada, Eudênia. E a Bíblia diz que o que é ligado na terra é ligado no céu. Então, em nome de Jesus Cristo, o que Deus trouxe para mim, Ele vai trazer ainda maior para você, em nome de Jesus. Eu quero começar falando de obediência, porque o título que tem na minha Bíblia diz assim: o fim da lei é a obediência. Então, eu queria que você trouxesse a sua reflexão sobre obediência. Como está a sua obediência? O seu nível de obediência com o Senhor. Como está você e o Senhor e as orientações que Deus tem dado a você? Obediência é o ato ou o efeito de cumprir ordens, normas ou vontades. Etimologicamente, vem do latim, que significa escutar com atenção. Mais do que submissão, representa a virtude de estar receptivo à orientação de uma autoridade ou lei espiritual. Isso é obediência. Primeiro, o que eu quero chamar a atenção para nós nesse texto é que ele começa falando, chamando a nossa atenção para ouvir. Vamos ler o versículo 4. Ouve, Israel. Nós poderíamos até dizer, ouve, SES. Ouve, igreja do Senhor. Ouve, servo de Deus. Porque essa palavra, ela é viva e eficaz. Então, todas as vezes que nós lemos a palavra, Deus vai falar conosco. Então, quando ele diz, ouve, Israel, é o início do Shema de Israel. É a oração mais importante do judaísmo e uma declaração central do cristianismo. É uma declaração central do cristianismo. Você tem que ter consciência disso. O Senhor chama você primeiro para ouvir. Para ouvir. Essa é uma declaração central do cristianismo. Então, se nós somos cristãos, nós temos que saber disso, né?
E está registrado em Deuteronômio 6:4, não é só no Antigo Testamento. E tem a afirmação dada por Jesus em Marcos 12:29. Agora eu quero que você abra aí a sua Bíblia, por favor. Marcos 12:29, onde o Senhor está falando exatamente isso. Por favor, deixa a sua Bíblia aberta que nós vamos usar a Bíblia hoje bastante, viu? Marcos 12:29. Respondeu Jesus: o principal é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Deus é o único Senhor. Não existe outro, ele é único. Único, o único Senhor é o nosso Deus. Escutar com o coração no hebraico é a palavra shema, não significa apenas ouvir passivamente, mas sim dar atenção total, assimilar e obedecer aos mandamentos divinos. Aqui ele chama a nossa atenção para ouvir, guardar e obedecer. E ainda diz o para quê e o porquê. Ele diz para quê? Para que nós nos sucedamos bem e porque cumprirá a promessa que ele fez para nós. Muito se multiplicará, que é o que diz o Senhor, o Deus de nossos pais, da nossa descendência, da nossa raiz, Abraão, Isaac e Jacó. Vocês estão entendendo? Amém? Em seguida, o nosso texto fala para ter o amor incondicional e exclusivo ao Senhor. Volta lá para Deuteronômio. Por favor, volta para Deuteronômio. No versículo 5 diz assim: amará, pois, o Senhor, o teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. De todas as tuas forças. Na minha versão diz, de todas as tuas forças. Significa lealdade total, sem dividir a adoração com mais ninguém, com nada. Mas esta é uma ordem que não está só aqui no Antigo Testamento. Abra aí a sua Bíblia em Mateus capítulo 22. Você vai ver Jesus falando disso também. Mateus 22. A partir do versículo 36, diz assim, ó: mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus respondeu: ame ao Senhor, o seu Deus, com todo o seu coração, com toda a sua alma e com todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. Aí no versículo 37 de Mateus, capítulo 10, volta só um pouquinho agora, capítulo 10 de Mateus. Porque você vai me perguntar assim, ó: este não é o primeiro e maior mandamento? Como é que eu sei se eu estou amando o Senhor de verdade? Como é que eu sei se realmente eu estou amando o Senhor sinceramente? De toda a minha alma, de todo o meu coração e de todo o meu entendimento. Abra aí agora no Mateus 10. Você vai já entender o que Jesus está falando, tá? Mateus 10... versículo 37. Quem ama a seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama a seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Aí o Senhor ainda está falando que é para amar Ele acima de todas as coisas. De todas as coisas. Quando eu amo o Senhor acima de todas as coisas, a minha prioridade é o Senhor. O centro da minha vida é o Senhor. Tudo tem que passar por Ele. Agora, a pergunta que eu fiz a você: mas como eu posso dizer que estou fazendo isso, se eu estou realmente amando o Senhor acima de todas as coisas? Abra agora João capítulo 14. Versículo 15 diz assim, ó: se me ama, guardareis os meus mandamentos. Então, se você quer saber se você está amando verdadeiramente o Senhor, se me amas, guardareis os meus mandamentos. Agora vá para o versículo 21, do mesmo capítulo, que ele continua falando.
Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não o Iscariotes: de onde procede, Senhor, que estas para manifestar-te a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e vivemos para ele, e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda a minha palavra, não guarda as minhas palavras, e as palavras que estais ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. O que Jesus está falando não vem dele, vem do Pai. E ele faz questão de mostrar para nós que isso não é algo que ele criou ou inventou. É do Pai, vem do Pai. Pense bem, Jesus era o perfeito, o único, o Filho, o escolhido e o santo. E obedecia e fazia questão sempre que tinha oportunidade de mostrar que tudo o que ele fazia vinha do Pai. Nada ele fazia por conta própria, mas nós, imperfeitos e homens, temos dificuldades de nos se submeter às autoridades constituídas pelo Senhor. Nós temos dificuldades de seguir as orientações, de nos submetermos às pessoas, de nos submetermos ao Senhor. Muitas vezes dizemos que não temos, mas quando nós não obedecemos, nós temos. A Bíblia diz em Provérbios 11:14 que na multidão de conselhos há sabedoria. Mas o que nós queremos? Buscar conselho com pessoas que não têm Jesus no centro da sua vida. Como eu posso me aconselhar com pessoas que não têm a palavra de Deus como regra de fé e conduta? Como eu posso buscar conselho em vidas de pessoas que estão derrotadas, que são fracassadas? Ah, mas esse assunto que eu vou falar, aquela pessoa é sucedida. Como que é bem sucedida se eu não estou vivendo na palavra e se a minha vida vive na palavra? Quando a palavra de Deus diz que na multidão de conselhos há sabedoria, nós temos que nos aconselhar, mas com a pessoa certa. Você tem que passar pelo crivo do Senhor. A nossa vida, ela é regida pelo Espírito Santo de Deus, mas a bússola que vai nos guiar está na palavra de Deus. É a Bíblia Sagrada. É a nossa regra de fé e conduta. Então, se eu vou atrás de alguém para buscar uma orientação de alguma coisa que eu estou querendo resolver, fazer, ou que eu quero crescer, que não vive na palavra, a pessoa é maravilhosa, mas a sua vida não é regida na palavra, é bom você ter cuidado, porque você pode entrar em negócios errados. Nós temos que seguir a palavra, porque aquele que não obedece à palavra não ama o Senhor. Não sou eu que estou dizendo isso, é a palavra que diz. Amém? Primeira parte. Nossa primeira parte da mensagem é: amarás, pois, o Senhor teu Deus. Deuteronômio capítulo 6, versículo 5. Abra aí. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. De toda a tua alma e de toda a tua força. Eu confesso a você que essa palavra o Senhor me deu, não foi agora não, foi hoje não. Eu estou fazendo a leitura diária numa Bíblia que eu ganhei, que é maravilhosa. E essa palavra, ela ficou no meu coração, ardendo no meu coração. E eu fiquei me perguntando qual é a diferença do coração, da alma e da força. Que algumas versões diz no Novo Testamento que é entendimento, né? E eu fiquei ali buscando mesmo. Senhor, eu quero que tu me mostre, eu quero entender isso aí. Porque eu quero amar realmente o Senhor de todo o meu coração, de toda a minha alma e de toda a minha força. Aí eu fui pesquisar direitinho para poder trazer para vocês, ó. De todo o meu coração, de todo o teu coração. O coração é visto como a sede das nossas vontades e intenções. Tudo sai de lá. Refere-se
a sede das emoções. A sede das emoções, o centro das emoções, desejos, sentimentos e intenções. Amar a Deus de todo o seu coração significa direcionar as suas intenções e prioridades para Deus, de forma autêntica, acima de qualquer outro afeto. A gente só vai amar Jesus de todo o nosso coração quando a gente entende que o pai não pode vir em primeiro lugar, a mãe não pode vir em primeiro lugar, o cônjuge não pode vir em primeiro lugar. Ninguém pode vir em primeiro lugar. Em primeiro lugar tem que ser o Senhor. Isso não quer dizer que você vai andar em rebeldia com pai, mãe e com cônjuge. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Com o filho. Os filhos, Os filhos, ninguém é para andar em desobediência, porque o que o Senhor pede a gente não é desobedecer, mas é honrar. Às vezes a gente esquece o princípio da honra, mas até a gente abrir uma porta para o pastor sair, nós estamos honrando o pastor. E a gente está recebendo o galardão que vem de Deus, não é do pastor. Parece uma paparicagem, mas não é uma paparicagem, é honra. É a Bíblia que fala de honra, não sou eu que estou falando. É a Bíblia. O que fizeram comigo ontem foi me honrar. Tiveram o trabalho de sair da sua casa, vir me buscar, me levar para um compromisso que eu estava desejando ir. Que eu não iria se não fosse assim. Todo mundo sabe aqui que eu não saio sozinha. De toda a sua alma, a alma é a essência da sua identidade e personalidade. Abrange o intelecto, a mente, a consciência e os pensamentos. É a ponte que conecta o físico ao espiritual. Relaciona-se com a essência da vida, a respiração, a identidade do indivíduo. Amar a Deus com toda a sua alma significa viver em total submissão e ter uma existência que seja uma resposta constante à vontade divina. Vamos dar um exemplo disso bem prático? Um exemplo disso é agir com ética e honestidade, amando ao próximo, praticando o perdão, tendo paciência e sendo manso e grato. Esse é um exercício fundamental, onde a gente mostra que estamos amando o Senhor com toda a nossa alma. Mas a gente fazer isso com quem só faz o que a gente gosta, é beleza, é show. É muito fácil. É muito fácil. Mas fazer isso com quem está pisando no nosso pé, com quem está fazendo as coisas o contrário do que a gente deseja, com quem está maltratando a gente, aí é graça. Aí é amar a Deus acima de todas as coisas. Com a sua alma, né? Vocês estão entendendo? Vocês estão comigo? De toda a tua força refere-se à capacidade física e materiais e à energia, ação e prática no agir. Amar a Deus com toda a sua força significa dedicar-se a Ele, a sua energia máxima. Tudo seu é dele, os seus recursos materiais e o seu vigor físico. O seu trabalho é do Senhor. Você ganha o seu salário todo mês, não é só porque você é bonzinho e trabalha, não. É porque o Senhor te dá saúde para você ir trabalhar. É porque o Senhor abriu a porta para você. Tudo vem dele. Tudo é ele. Os recursos materiais e o seu vigor físico. É o amor que vai além do sentimento e se expressa em devoção prática, trabalho, diligência e obediência ativa no dia a dia, amando e servindo ao próximo e honrando a Deus com vigor e os talentos que você possui. Quais foram os talentos que você recebeu do Senhor e que você está enterrando, que você não está servindo, que você não está permitindo Deus te usar? Às vezes nós achamos que tem que estar no altar, tem que estar em evidência para poder estar exercendo os talentos que Deus deu. E não é verdade. Eu estar recebendo as pessoas na frente da igreja, eu estar ligando para as pessoas que estão faltando, porque eu estou sentindo falta delas, isso também é servir ao Senhor. Isso também é talento.
Não precisa só o pastor, ou a pastora ou um líder ligar para alguém que está sentindo falta. Você sentiu? Liga para a pessoa. Você está servindo ao Senhor. É importante, não é bom quando alguém liga para você? Uma vez uma pessoa disse assim: para que passar a mensagem dizendo estou orando por você? E já ouvi pessoas que dizem que não precisa, porque quem ora não precisa estar dizendo que está orando. Mas você já parou para pensar quantas pessoas estão precisando ouvir que tem alguém junto com você naquela hora? Aí você tem que entender. Você vai seguir o que Deus está mandando você fazer ou as críticas que você está ouvindo? Eu escolho ouvir a Deus. Quem criticar e você estiver fazendo o certo, vai se entender com Deus. Você tem que fazer o certo. Jesus está orientando, faz. Porque se eu for parar, porque alguém vai dizer que está se amostrando, não é amostra. É o Senhor quem manda. Você está orando. Avisa que você está orando. Sabe o que Jesus está dizendo para você? Eu estou com você. Tem alguém que está pagando o preço junto com você. Você não está sozinha. Porque tem vezes que a gente não tem coragem nem de levantar para orar. E a gente está caindo pelas tabelas. O Senhor chama, mas não se levanta. Ah, isso é uma coisa do outro mundo? Não, isso pode ser eu, pode ser você, pode ser qualquer um de vocês. Mas vocês só precisam obedecer. Obedecer, obediência é a chave de tudo na nossa vida. Eu já ouvi inúmeros testemunhos de pessoas que estavam verdadeiramente necessitando daquela palavra. Só isso, não é nada demais. Às vezes você está impulsionado a dizer assim: Jesus te ama. Ou então, lembrei de você, passa um louvor. Mas não, a gente fica horas e horas na rede social vendo um monte de bobagem e esquece de abençoar as pessoas. Qual foi a última vez que você pegou as suas redes sociais e foi falar com as pessoas que você realmente convive com elas? Agora na nossa social a gente vê todo mundo. Todo mundo é lindo. Todo mundo é maravilhoso. Mas quantas vezes a gente fala com pessoas que estão dentro da nossa casa, precisando de um Jesus te ama, de um beijo, de um abraço. E quantas vezes nós estamos dentro de casa e se sentindo sozinhos, porque a pessoa que está com a gente não sai do celular. Então você já parou para pensar que você também é essa pessoa que muitas vezes faz isso? A gente só sabe olhar para o outro e a gente tem que olhar para nós. Eu quero amar a Deus acima de todas as coisas. E muitas vezes a gente escuta a pessoa na hora que a gente está resolvendo as coisas dizer: sai do celular. A vontade que a pessoa tem é de dizer o quê? Mas tu não sai, quando tu não está nem aí para mim. Mas isso não é para ser feito. Sabe o que é para ser feito? Está vendo? Eu estou fazendo o que ele faz e eu não gosto. Então eu tenho que me corrigir. Sabe qual é o nosso erro? É olhar para o outro. A gente tem que olhar para nós. A gente está sempre querendo corrigir o outro. O cônjuge, o filho, o amigo. A gente olha para a vida do outro, mas a gente tem que olhar para a nossa. Onde é que eu estou errando? Onde é que está faltando perdão? Onde é que está faltando fé? Onde é que está faltando graça? Eu tenho que olhar para mim. Para mim poder ser corrigida pelo Senhor. Aí o Senhor fala comigo e eu estou olhando para o meu marido, para o meu filho, para uma ovelha que eu amo, porque ainda não entendeu, mas o Senhor está falando primeiro é comigo. Então vamos parar de transferir responsabilidades e vamos olhar para nós mesmos. Para compreender este amor na prática, trata-se de colocar o Criador, o Deus Todo-Poderoso, como soberano em todas as áreas da nossa vida. Em conjunto, essas três ordens mostram que o amor por Deus não se limita a sentimentos passageiros, mas exige a entrega de todo o seu ser, intelecto, emoções e ações diárias. Não quer dizer que eu preciso estar bem para amar ao Senhor acima de todas as coisas. Você pode estar cheio de problemas de alma, porque uma das coisas que mais acontece hoje em dia são tristezas de almas, por causa de questões mal resolvidas, por causa de problemas emocionais que vêm da infância, da adolescência, da juventude, por causa de falta de perdão,
Por causa de coisas que queremos entender que aconteceu e a gente não consegue compreender, que não tem nada a ver com a gente, que não fizemos nada, mas estamos passando. Aí eu só vou amar Jesus se eu estiver bem? Não, eu vou amar Jesus também se eu não estiver bem. Eu vou entregar a Ele a dor que eu estiver sentindo, porque Jesus se importa com a nossa dor. Ele não é alheio à nossa dor, Ele se importa. Mas eu tenho que entregar a Ele e confiar que o que eu estou vivendo, independente de eu entender ou não, é a vontade soberana e absoluta dEle. Por que é a vontade soberana e absoluta dEle? Porque eu decidi entregar a minha vida a Ele. E a partir do momento que eu entreguei a minha vida a Ele, eu disse para Ele tomar a rédea de tudo, então tudo que acontece comigo tem a permissão dEle. Então, se tem a permissão dEle, eu preciso crer, eu não preciso ver. Eu preciso crer que todas as coisas cooperam para o meu bem. Por quê? Porque eu decidi caminhar com Jesus na minha frente. Está tudo errado, eu não estou entendendo nada. Mas Jesus sabe o que está acontecendo. Ele sabe o que está fazendo. Isso é fé. Isso é fé. Ah, eu estou triste, estou arrasada. Mas Senhor, Tu és o meu Deus, Tu és o meu Salvador. E por causa de Ti eu estou de pé. Isso é fé. Isso não é hipocrisia e isso não é falsidade. Isso é dependência de Deus. Mas nós só compreendemos isso quando amamos o Senhor acima de todas as coisas. E não pense que é besteira não, porque não é não. Existe sim muitas pessoas doentes de alma. E não é besteira, não é balela. Muitas vezes pessoas chegam para outras e pedem socorro, pedem ajuda, diz que não está bem e as pessoas levam na mesmice, na brincadeira, como se não estivesse ouvindo nada. Mas você precisa ficar atento àqueles que têm a coragem de pedir socorro. Porque tem muitos que estão morrendo dentro de casa e não têm coragem de pedir socorro. Tem muitos que estão no meio da multidão, sorrindo, cheio de graça, e todo mundo pensa que está bem. Mas quando chega em casa, está com espírito de suicídio, direto na porta, batendo, mandando tirar a sua vida. Está se sentindo de uma forma como se não fosse ninguém nem nada. Quero dizer para você que Jesus te vê. Jesus conhece a tua dor e Jesus se importa com a sua dor. Você não passa despercebido aos olhos de Deus. Existem coisas que a gente não vai entender. E outra coisa, a gente não tem obrigação de entender tudo. Tem coisas que é só o Senhor. A gente só precisa provar que confiamos nele, vivendo para ele. Amém? Agora me responda, você realmente tem amado ao Senhor? Segunda parte da nossa mensagem, ensinará e delas falará. Versículo 7 de Deuteronômio capítulo 6. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falará, assentando em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-se e ao levantar-se. A mensagem central deste trecho é o mandamento de integrar os ensinamentos e os princípios divinos em todos os momentos cotidianos, transformando a fé não apenas em um evento religioso e isolado, mas em um estilo de vida contínuo. É na prática, é no dia a dia, é no cotidiano. Ensinarás a teus filhos significa a transmissão de valores, moral e fé, que deve ser ativa e intencional dentro da família, garantindo que as gerações futuras compreendam os princípios da história do seu povo, do nosso Deus. Assentado em tua casa, você vai ver que ele vai falar em 4 momentos. Assentado em sua casa, quer dizer o quê? Refere-se aos momentos de descanso, intimidade e convívio familiar. Significa que mesmo nos momentos de privacidade e pausa, os ensinamentos devem estar presentes no ambiente doméstico. Como você tem vivido o seu momento de descanso? O que você tem feito no seu momento de descanso? Deitado. Isso é a Bíblia que está dizendo, viu? Quando estiver deitado. Como é que eu vou ensinar quando eu estou deitado? É no momento do repouso e da noite. É outra coisa, tá vendo?
Simboliza a reflexão, a revisão do dia que passou e a entrega pacífica aos princípios antes do sono. Eu já falei aqui algumas vezes que antes de dormir é bom a gente fazer a reflexão. Foi o que eu fiz hoje? Como foi o meu dia? Eu fiz tudo o que Deus queria que eu fizesse? O que é que eu poderia ter sido melhor? Onde eu falhei? Você faz isso com o seu filho, com o seu cônjuge? Às vezes a gente vê essas orientações e pensa que é só pai e filho, mãe e filho. Mas não é não, é com o cônjuge, é com quem você convive dentro da sua casa também. Você tem o hábito de conversar, avaliarem como foi o dia de vocês? O que foi que vocês fizeram de todo o tempo que o Senhor te deu? Aí a outra forma é levantando-se. Eu me deitei, eu estou ensinando. Eu me levanto, eu estou ensinando. Levantando-se refere-se ao início de um novo dia. Simboliza começar a rotina diária, já com a perspectiva e um direcionamento espiritual e moral correto. Eu tenho que fazer as coisas corretamente. Eu vou começar o meu dia, a primeira coisa que eu tenho que fazer é falar com Deus. Eu não posso primeiro pegar no celular, eu tenho que primeiro falar com Deus. Eu não posso primeiro ver a vida de todo mundo, primeiro eu tenho que olhar para a minha. Claro que a primeira coisa que a gente faz quando acorda é abrir os olhos, né? Isso é a lógica. Mas eu tenho que priorizar o Senhor. Todo santo dia existe uma ladainha. Vou dizer a palavra certa, ladainha. Josué, você já fez a sua leitura de hoje? Você já fez o seu tempo com Deus? Você já orou? Todo dia é essa a pergunta. Não é, pastor? É uma ladainha. Mas é para ser feito. Mesmo que você saiba que não fez ou que fez, você tem que perguntar. Porque você tem que inculcar na cabeça deles o que eles têm que fazer. Vocês têm que perseverar. Mas você também tem que fazer. Porque se você não fizer, como é que eles vão fazer? Como é que a gente vai cobrar de um filho fazer uma coisa que a gente não faz? Tudo isso quer dizer que esse texto das Escrituras ensina que a espiritualidade e a ética não deve ficar restrita a um templo ou momentos rituais no culto, mas devem ser o alicerce constante de todas as esferas da vida, na família, no trabalho, nos pensamentos e nas ações diárias. Agora, me responda, como eu digo que amo o Senhor e não obedeço os seus mandamentos? Tão simples, né? Nós tivemos um encontro de mulheres no mês passado, muito, muito especial. Nós fizemos um momento com as mães. Graças a Deus, foi assim, maravilhoso, foi surpreendente. Por sinal, agora na reunião eu dei parabéns a eles, porque fizeram melhor do que foi proposto para eles. Foi um momento singular. Eu vi mães que foram surpreendidas pelos seus filhos. E o objetivo central disso era exatamente essa ligação de mãe e filho está sendo resgatado, restaurado. Foi muito bom, foi muito bom. Tinha 2 pessoas que não tinham filho, mas já ficou com gostinho de ter os bebês, né? Então, o que aconteceu? Eu deixei duas observações naquele dia. Não precisa ninguém se manifestar aqui, tá? Mas eu deixei 2 observações. Foi tudo maravilhoso. Está de parabéns. Mas agora vamos continuar em casa, que é o que está dizendo aqui a palavra. Continuar em casa. Porque ensinar não diz respeito a pastor e a pastora, a líder, não, discipulador, não. É dentro de casa. A parte mais importante agora vai ser com você e o seu filho na sua casa. Tirem tempo sozinho com Deus. Cobre dos seus filhos. Aí eu dei uma dica para cada um. O exercício de casa é tirar tempo com Deus, você, seu filho, ficar com um momento. Não precisa passar 1 hora. Eu até disse isso. Pode ser bem pouquinho, 1 minuto. Vamos ler um versículo. Mas criem o hábito de fazer isso com os seus filhos. Não vou dizer o que foi que disseram, porque eu fiz essa pergunta já. Não vou falar sobre isso. Mas as mães estão aqui. Essa pergunta vai para vocês. Vocês tiraram tempo com os seus filhos, buscando ao Senhor, orando com o Senhor?
orando ao Senhor com eles, vendo o que eles precisam, as necessidades deles. Vocês conversaram com eles sobre os planos deles? Vocês apresentaram a vida deles ao Senhor? Vocês oraram junto, leram a palavra junto? Gente, não adianta vocês estarem aqui, ouvir tudo isso, chegar em casa e não fazer nada. Não adianta. Não adianta, porque quando vier o aperreio, quando vier a bomba, aí vocês vão dizer, eu sabia, era para me ter feito isso. Não vai adiantar. Vocês vão estar chorando por uma coisa que vocês perderam a oportunidade de fazer e não fizeram. Nós temos a obrigação de sermos influências na vida dos nossos filhos. Os nossos filhos precisam olhar para nós e ver que nós amamos o Senhor verdadeiramente. Ver que nós reverenciamos o Senhor verdadeiramente. Se eles não veem em nós, como é que eles vão fazer? Aí depois que estiverem no mundo perdido, a culpa vai ser de quem? A responsabilidade vai ser de quem? Não vai adiantar buscar culpados. Só vai ter muitas lágrimas. Porque nós tivemos a oportunidade de ensinar agora e não tivemos a hombridade de obedecer o que Deus nos manda. Porque quem está mandando sou eu, não, é o Senhor que está dizendo aqui. E qual é a hora que eu posso fazer isso? É inadmissível você trabalhar e não ter um tempo para tirar com seu filho para ler a palavra de Deus. O que você pensa? Ler a palavra de Deus? Você não vai ler a Bíblia toda, não. Você precisa só encalcar dentro do coração dele. Você precisa meditar. Você precisa procurar saber o que foi que Deus falou com você hoje. Como foi o seu tempo com Deus? Qual é a novidade que você tem para me dizer sobre Deus? Mas a gente não quer nem saber deles direito. A gente nem pergunta. Tem muitos aqui que nem perguntam. Como foi a sua aula hoje? Se você não presta conta, você vai se perder no caminho. Isso não sou eu que digo, é a palavra de Deus. Termos filhos dentro da igreja, criando eles no princípio do Senhor, é maravilhoso. É maravilhoso. Mas se nós obedecermos aos mandamentos do Senhor, se nós fizermos o que Ele está mandando, e Ele está mandando a gente fazer isso assentado em nossa casa, andando pelo caminho, deitado e levantando. Não é possível você não fazer isso nenhuma vez. Sabe como é que isso funciona? Eu tenho uma vida, eu tenho um estilo de vida cristão, eu tenho um estilo de vida com Deus, e os meus filhos estão vendo e vão seguir o que eu estou fazendo. Ele nos mostra, Deus, viu? Deus nos mostra claramente nesse texto como devemos amá-lo, em seguida o que devemos fazer, mas se não fosse o bastante, ele ainda acrescenta que os mandamentos divinos sejam guardados não apenas teoricamente, mas como um guia constante para as ações e para os pensamentos. Leia aí o versículo 8 e o versículo 9, é a nossa conclusão, viu? O mandamento é composto por 3 princípios principais: sinal na tua mão, frontais entre os olhos e umbrais e portas. Ó, o versículo 8 e 9 diz assim, ó: também as atarás como sinal na tua mão e te serão por frontal entre os olhos. E escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Deuteronômio 6, do 7 ao 9. O que isso quer dizer? Sinal na tua mão representa as nossas ações. Significa que as obras, os negócios e o trabalho diário devem ser guiados pelos princípios, pela ética e mandamento de Deus. Como você está se comportando no seu trabalho? Como você tem agido diante das dificuldades que têm se levantado contra você? Você verdadeiramente tem representado o amor? Ou você tem dado o que lhe dão? Se forem cordial, eu sou cordial. Se forem agressivo, eu sou agressivo. Ou então eu vou para a defesa. Mas o Senhor convida você hoje a amar. Porque você é amor. Por que você é amor? Porque Jesus habita em você. Deus é amor. Então eu posso amar.
Então você está onde você está com um propósito excelente de Deus. Qual é o propósito de Deus? É você ser exemplo de Cristo. Em qualquer lugar onde você esteja, na sua casa, no seu trabalho, nos seus negócios, nas suas finanças, nas suas amizades. Em qualquer canto que você esteja, você tem que ser exemplo de Cristo. Frontais entre os teus olhos representa o pensamento e o intelecto. Indica que as convicções, a visão de mundo e as decisões devem refletir constantemente a lei divina. Isso aqui é na nossa mente, né? A nossa mente é um lugar de maior atuação onde o inimigo nos ataca. Isso não quer dizer que não vai vir coisas que não é para vir sobre a sua mente, mas você vai decidir no que você quer pensar e no que você não quer pensar. Você precisa rejeitar todo o pensamento contrário à vontade de Deus. Todo pensamento que não esteja no crivo do Senhor para a sua vida, que é o que está em Filipenses, nisto pensais. Se é bom, se é agradável, se tem pureza nisso, nisto pensais. Se não, você precisa pegar a sua mente, levar cativa a Cristo e dizer: Senhor, eu quero pensar nas tuas coisas. Como é que você vai pensar nas coisas do Senhor? Meditando na palavra. Se você não medita na palavra, como é que você vai ter armazenada dentro da sua mente, dentro do seu intelecto? Você precisa ler a Bíblia todo dia, como você precisa comer todo dia. Porque o nosso alimento espiritual é a palavra de Deus. Nós precisamos orar, ler a palavra e jejuar. Qual foi a última vez que você jejuou pela sua vida? Qual foi a última vez que você disse para Deus que Ele era mais importante do que a sua comida? Qual foi a última vez que você disse para o seu estômago que Jesus é mais importante do que Ele? Porque quando você está jejuando, você está mostrando ao seu estômago também que quem manda é o Senhor e não o seu estômago. Você já parou para pensar nisso? Nos umbrais e portas, refere-se a manter os ensinamentos presentes na vida familiar e em todo o lugar que se entra ou sai, consagrando o lar e a comunidade ao Senhor. Agora você vai me dizer, qual foi a última vez que você consagrou a sua casa ao Senhor? Qual foi a última vez que você entrou na sua casa, fez uma oração na sua casa, impondo as suas mãos sobre o seu lar e declarando que a sua casa pertence ao Senhor Jesus? Qual foi a última vez que você destronou o diabo da sua casa? Agora me responda, você realmente tem amado o Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força? Tem ensinado a sua descendência a ser obediente ao Senhor com suas ações, reações e atitudes? Tem gente que é maravilhoso, mas as ações ou reações é um absurdo. E as nossas ações, reações e atitudes têm que ser levadas cativa ao Senhor. Tem que estar sobre a liderança do Senhor. Tem que se parecer com o Senhor. Tem sido exemplo de amor e graça? Quando as pessoas olham para você e vê você, exemplo de amor e graça? Tem pedido perdão quando erra? Ou simplesmente deixa para lá, age como se não tivesse acontecido nada, só muda de atitude, começa a fazer uns agradozinho, mudou de atitude e o perdão não precisa pedir, já passou, não precisa falar mais sobre isso? Precisa, viu? Precisa. Não basta. Não basta só deixar para lá, ficar tudo bem, está lá debaixo do tapete. Você precisa pedir perdão quando você erra. Isso também é obedecer a Deus. E para você pedir perdão, você não precisa esperar Jesus dizer, vá lá e peça perdão, não. Você precisa pedir, porque você tem consciência que você errou. E a sua casa? Você consagrou ao Senhor? Ungiu pelo menos alguma vez as ombreiras da sua casa? Você já declarou e determinou que quem governa na sua casa é o Senhor? Então por que não para a confusão na tua casa? Por que não para as contendas, o disse-me disse, as mentiras? Como é que Jesus está reinando? Não existe lugar para dois senhores, ou é um ou é o outro.
Mentira é do diabo. Se eu minto, eu estou me constituindo filho do diabo. Se eu pratico as coisas desse mundo, eu vivo nesse mundo, mas eu não sou desse mundo. Mas se eu vivo umas práticas erradas que a Bíblia condena, eu estou dizendo que quem reina não é o Senhor na minha vida. Eu não posso abrir a boca e dizer que o Senhor reina e fazendo práticas que mostram que eu não sou. É o que a Bíblia está dizendo para mim e para você hoje. Antes dessa palavra chegar a você, ela vem para mim. Porque eu me importo comigo, o que eu estou fazendo, se está refletindo a Cristo. E quando eu erro, o meu maior medo, primeiro, o meu maior sentimento é de tristeza por desagradar a Deus. E depois é por saber que eu ofendi alguém, mesmo que não tenha sido por ofensa com ninguém, mas que eu pude atrapalhar alguém de olhar e ver Jesus na minha vida e querer se aproximar de Jesus. Mas eu ter sido uma influência da pessoa não querer se aproximar de Jesus porque viu algo que desagradou em mim. Você é perfeita? Eu sou perfeita? Não. Vamos errar e vamos errar muito. Mas a diferença é o que fazemos quando erramos. É o nosso comportamento quando erramos. Nós precisamos ser sinceros, íntegros e verdadeiros. E se nós não estamos conseguindo, nós somos uma igreja que somos em pastoreio e discipulado. Peça ajuda. Não morra sozinho. É melhor você pedir ajuda do que você ficar cheio de orgulho e não ter coragem de dizer suas mazelas. Porque todos nós temos. Não pense que eu estou aqui toda arrumadinha, bonitinha, pregando, cheia da unção, não tenho mazela não, porque tenho. Porque eu não estou imune ao pecado. Existem coisas que não têm resposta, existem coisas que eu não sei, mas uma coisa eu sei. Jesus Cristo sabe o porquê. Eu sou uma escolhida do Senhor, assim como você. O Senhor me escolheu para estar aqui. Foi o Senhor que me constituiu quem eu sou. O diabo gostando ou não. Mas eu não estou aqui para agradar o diabo, eu estou aqui para agradar a Deus. E agradar a Deus muitas das vezes desagrada pessoas, até mesmo que amamos. Obedecer a Deus não é fácil, é difícil. Não é fácil. Quem disser que é fácil, não sabe o que é obediência realmente. Obedecer a Deus é andar na contramão de tudo. É não barganhar as coisas de Deus. Não faça negócios com mentira. Não faça negócios com ímpios. Não faça negócios que te levam para o inferno. Busca conselhos, busca orientações, busca ajuda de Deus. Se Deus te coloca em algum lugar, Ele tem um objetivo. Se Deus abre uma porta para ti e diz, é lá que tu vai ficar, fica, mas não sai do lugar não, porque se tu sair, depois tu vai estar chorando, porque tu vai voltar para um lugar pior do que onde tu estava, para tu aprender o que Deus quer te ensinar. Você é nação santa, é povo de propriedade exclusiva de Deus. Você decidiu seguir a Ele, então obedeça, ande nos princípios dEle. Viva com Ele, viva para Ele. Não é só o suficiente eu dizer que amo o Senhor. Eu provo que amo o Senhor quando eu obedeço os seus mandamentos. Não basta só dizer que amamos a Deus, pois quem verdadeiramente ama a Deus obedece aos seus mandamentos.